já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de hoje estar podendo trazer a palavra de Deus, amém? É sempre um privilégio e uma responsabilidade muito grande, amém, de estar trazendo a mensagem de Deus, principalmente para uma igreja que conhece a palavra, conhece a Bíblia, que sempre está aqui nas quarta-feiras no culto de doutrina e que sabe da palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Desde já também eu quero saudar os amados visitantes, amém, que hoje estão nos visitando. Sem você à vontade, amém, aqui é a igreja de Pejuque. Nós estamos aqui tão somente para adorar o nome do Senhor, amém? E eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu, que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, a gente vai estar lendo o versículo 1 ao 3. Glória a Deus. Louvado e louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Convido você a estar se colocando de pé para nós estarmos fazendo a leitura da palavra juntos. E você que está nos assistindo, amém? Continue conosco conectado para que você venha receber mais da parte do Senhor. Ezequiel capítulo 1, a palavra de Deus ela fala assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a resolver-se, e resplendor ao redor dela. E no meio disto, uma coisa com um metal brilhante que saía do meio do fogo. Verso 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, as plantas de cujos pés eram como de um bezerro, e luzia como brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinha mão de um homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de um homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada um se tinha 2 asas unidas, cada uma do outro. As outras 2 cobriram o corpo deles. Verso 12. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como um carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandente por entre os seres, e deles saía relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam a semelhança de relâmpagos. Amém? Feche sua Bíblia. Vamos orar e apresentar a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo de Deus, nesse momento queremos te apresentar, Senhor, a tua palavra, Senhor. E desde já também eu te apresento, meu Deus, a minha vida, a vida de cada um que hoje nessa noite veio cultuar, meu Deus, a tua presença, Pai. Meu Deus, que o Senhor venha falar, meu Deus, com a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, meu Deus, através dessa mensagem, meu Pai. Que o Senhor possa também falar, Senhor, para pessoas, meu Deus, que entrou neste lugar, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Deus, como que cada um entrou aqui neste lugar, meu Pai. E hoje nós viemos tão somente, meu Deus, para receber mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa me usar como profeta, meu Deus, nessa noite para entregar, Senhor, aquilo, meu Deus, que a tua igreja precisa, meu Deus, ouvir, precisa se alimentar, meu Pai. E eu sei, meu Deus, que nesta noite nós sairemos daqui
Pai, da tua presença, meu Pai, porque é esse o desejo, meu Pai, do nosso coração, Pai. Que o Senhor possa me usar, meu Pai, e que eu venha diminuir, que a tua presença ela venha crescer, meu Deus, sobre a minha vida neste lugar. E é assim, meu Deus, que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, nessa noite, nós vamos estar falando acerca desse profeta chamado Ezequiel. E eu lendo esse livro de Ezequiel, a gente vê que falar de Ezequiel é algo sobrenatural. Falar do profeta Ezequiel é algo extraordinário, porque Ezequiel ele foi um dos profetas privilegiados por Deus, por ele ter visões diferentes de muitas pessoas. O profeta Ezequiel ele teve visões extraordinárias, e que muitos naquele tempo não tiveram o mesmo privilégio que esse profeta. É por isso que eu digo isso, que esse profeta ele foi um dos profetas privilegiados por Deus de receber esse tipo de visões, de receber essas visões diferenciadas, visões sobrenaturais da parte de Deus para ele. E o profeta Ezequiel é um profeta, aleluia, que ele tinha diferentes visões de Deus. Pois as visões que Ezequiel ele tinha era tão profunda que eu creio aleluia, que naquele tempo, quando ele tinha algum tipo de visão, não diferente de hoje também, que muitas pessoas desacreditam quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem algum tipo de visão, muitas pessoas ainda duvidam. Só acredita quando acontece, só acredita quando vê aquilo que o servo de Deus, a serva do Senhor, teve a visão. E eu creio que não era diferente também com Ezequiel, com o profeta Ezequiel. Ele tinha um tipo de visão muito profunda, que eu creio que naquele tempo muitas pessoas não acreditavam. Muitas pessoas, aleluia, chegavam até mesmo a duvidar. Não está escrito na Bíblia que as pessoas duvidavam das visões de Ezequiel, mas eu fiquei imaginando quando eu lia a história, quando eu lia o texto, de pessoas duvidando daquilo que ele estava vendo, daquilo que Deus estava entregando para ele. É por isso que esse profeta Ezequiel, ele é chamado dessa forma, um profeta ao qual ele era privilegiado. Quem não lembra, aleluia, e quem já não ouviu também de algumas visões que ele teve, umas visões que ele teve muito conhecida, que é muito pregoada nos templos, na igreja do Senhor, que fala acerca, aleluia, do Vale dos Ossos Secos. Quem não lembra, aleluia, dessa visão? E eu já quero te dizer nessa noite, aleluia, que Deus, muitas das vezes Ele faz assim comigo e com você. Muitas das vezes Deus Ele nos dá, aleluia, visões privilegiadas que muitos vão duvidar de você. Muitos vão duvidar, aleluia, da visão que Deus Ele vai te dar. Mas não importa, aleluia, a visão que Deus vai te dar, aleluia, se a pessoa ela vai duvidar ou não. Apenas, aleluia, continue, aleluia, fazendo a obra do Senhor. Apenas, aleluia, continue profetizando. Continue exaltando, aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, que Ezequiel ele não se importava, aleluia, se alguém ia duvidar da visão que Deus estava dando para ele. E é desse jeito que Deus ele faz, aleluia, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Talvez Deus ele te dá visões privilegiadas, aleluia, que quando você vai contar para alguém, a pessoa ela não acredita em você, acha que essa visão é algo carnal. Mas eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que se você orar, se você dobrar os seus joelhos, aleluia, as visões, aleluia, que Deus ele te dá, as pessoas que vão duvidar de você, aleluia, elas vão poder contemplar aquilo que Deus ele entregar na sua vida. Deus ele faz dessa forma, aleluia. E eu creio em nome de Jesus, aleluia, que aqui existem pessoas, aleluia, que hão de receber visões, aleluia, extraordinárias, que até mesmo para nossos olhos, aos meus olhos, até mesmo para você, parece ser impossível, mas é assim que Deus ele vai fazer. Deus ele vai te capacitar, aleluia, para te dar visões privilegiadas, aleluia, independente do que for, aleluia, Deus ele quer te usar. Não importa se as pessoas vão duvidar de você, não importa, aleluia, se as pessoas elas não te vão te dar credibilidade. O que importa, aleluia, é que Deus ele quer te usar. Porque você foi separado, assim como Ezequiel, ele foi separado, aleluia. Você vai entender um pouco mais da história dele. Ezequiel, aleluia, ele tinha tudo para ser um sacerdote, mas Deus ele queria ele como um profeta. E você vai entender o porquê disso.
que desde o começo, aleluia, da sua caminhada, ele já passava, aleluia, por dificuldade, ele já passava por luta não diferente de mim, de você. E ele começou, aleluia, o seu ministério muito cedo. E nem tudo, aleluia, que a gente, muitas das vezes que a gente ora, que a gente pede do Senhor, acontece conforme as nossas orações. Só Deus, ele sabe, aleluia, o que será de mim e de você amanhã. Só Deus sabe, aleluia, o que será de mim e de você ao decorrer do ano. E eu creio em nome de Jesus que Deus, ele está nos dando sustentabilidade para que nós possamos continuar de pé na presença dele. E Ezequiel, ele era um sacerdote. A palavra de Deus fala que ele era filho de um homem chamado Buzi, como nós acabamos de ler. E Ezequiel, a palavra de Deus fala que ele veio de uma linhagem de sacerdotes. Ou seja, Ezequiel, ele tinha uma marca. Ele tinha uma marca, aleluia, sobre a sua vida. Como eu acabei de falar, o seu pai era sacerdote. Creio eu também que o pai do seu pai também era sacerdote, o seu avô. E a sua marca era essa, a marca de Ezequiel era essa que estava marcada sobre a vida dele. E quando, aleluia, Deus, ele escolhe, aleluia, não tem como eu fugir. Não tem como, aleluia, quando Deus, ele escolhe você fugir, aleluia. Porque eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que há uma marca sobre a sua vida. Há uma marca, aleluia, sobre a sua vida. Você tem um chamado, aleluia. Se existe essa marca em você, aleluia, você pode tentar fugir. Assim como Jonas também tentou fugir, aleluia. Tentou se esconder, aleluia. Mas a presença dele alcançou ele até lá. E eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que existe uma marca sobre a sua vida. Queira você ou não, você pode tentar se esconder. Você pode tentar fugir, aleluia. Mas quando Deus, ele chama, aleluia, não tenha para onde você correr. Não tenha, aleluia, por que você correr. Porque está sobre a marca da promessa na sua vida. Se assim você crê, aleluia, existe uma marca sobre a sua vida. Talvez hoje você está escutando essa palavra e você não entenda, aleluia, o sentido do que eu estou dizendo nesta noite. Porque um dia também eu não compreendi, aleluia, quando as pessoas elas levantavam para ser pregadas, aleluia, para pregar a palavra de Deus e falavam da marca da promessa, falavam acerca de chamado, falavam acerca, aleluia, de ministério. Muitas vezes eu não entendia isso. Talvez você também não entenda, aleluia, ou até mesmo você já compreende, mas só que você ainda não chegou nesse propósito na sua vida. E eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que quando Deus, ele escolhe, quando Deus, ele separa, quando Deus, ele consagra, por mais que o diabo, ele venha se levantar, aleluia, contra os seus escolhidos, aleluia, Satanás, ele não ficará de pé, aleluia, porque há uma marca sobre a sua vida, há uma marca, aleluia, sobre a sua vida de profeta, há uma marca sobre a sua vida de levita, aleluia, há uma marca sobre a sua vida, aleluia, de ser um líder, de excelência, de ser um pastor, de ser um obreiro, aleluia, há uma marca sobre a sua vida. Mas Deus, ele vai te levantar de onde você está, de onde você parou. Se você caiu, aleluia, Deus, ele vai te levantar para cumprir o chamado que ele sempre tem sobre a sua vida. Há uma marca sobre a sua vida, aleluia. Eu e você, aleluia, nasceu para sermos escolhidos, aleluia, para uma obra maior. Ontem eu estava falando no grupo familiar, aleluia, que a obra de Deus, aleluia, ela não é do homem, ela não é de líderes. A obra, aleluia, ela é de Deus. Se hoje você está aqui, se eu estou aqui, aleluia, tão somente para servir o nosso Deus, para glorificar, aleluia, o nosso Deus, o Santo dos Santos. Porque a honra, a glória, o louvor é para Ele. Nós não somos nada, aleluia, sem a presença de Deus. Eu e você, aleluia, somos apenas pó, se nós não tivermos a presença de Deus. E hoje nós podemos, aleluia, se reunir neste lugar, neste templo, aleluia, aconchegante, e poder sentir a presença de Deus. E eu sei, aleluia, que quando você deixa de cultuar, quando você deixa de vir para a igreja, aleluia, eu sei que você sente falta da presença de Deus. Porque é bom, aleluia, nós se reunirmos para sentir a presença de Deus. Irmão Lucas, a presença de Deus está apenas neste lugar, não. Mas é bom quando nós se unimos, aleluia, e sentimos a presença de Deus sobre este lugar. Eu sei que onde você for buscar Deus, Deus, ele vai estar lá, aleluia, se você buscar Ele de coração aberto verdadeiramente. E eu e você fomos escolhidos, aleluia, para ser diferente nessa terra. Eu e você,
ser, aleluia, fomos escolhidos para ser o diferencial no meio de muitos lá fora. Temos que ser diferentes, temos que ser prudentes. Hoje, aleluia, não tem mais tempo, aleluia, de eu e você brincar. Aleluia. De eu e você, aleluia, fazer coisas que entristecem o coração do Senhor. Eu falo isso mesmo porque eu sei que eu preciso melhorar em muitos aspectos da minha vida. Eu sei que eu preciso mudar algo, aleluia, que muitas das vezes entristece o coração do meu Deus. E eu sei que você também precisa, nós precisamos todos os dias, aleluia, renunciar, orar, buscar a Deus, buscar a sua face. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Ezequiel, ele tinha um sonho. E eu sei que aqui nessa noite existem homens e mulheres de Deus também que têm sonhos, que têm projetos, que têm objetivos, metas a serem alcançadas. E Ezequiel, ele tinha um trajeto, aleluia, de ser que nem o seu pai. O seu pai, aleluia, ele era exemplo para este jovem chamado Ezequiel. Ele tinha uma missão, aleluia, de seguir os passos do seu pai. E Ezequiel, aleluia, ele tinha essa missão. E a Bíblia diz, aleluia, que quando Ezequiel, com seus 17 anos de idade, a palavra vai dizer, aleluia, que um rei chamado Joaquim da Babilônia, ele entra no reinado de Israel para tentar tomar o reinado. Esse rei, aleluia, ele tenta, e ele adentra, aleluia, sobre o reinado de Israel para tentar tomar a liderança. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele tinha 17 anos, quando o rei da Babilônia, ele resolve querer entrar para tomar o reinado de Israel. E a história diz, aleluia, que esse rei, ele decapitou o pai de Ezequiel e matou alguns da sua família também. E eu fiquei imaginando, aleluia, a tristeza desse jovem de ter perdido o seu pai de uma forma tão cruel, de uma forma, aleluia, decapitada. Eu sei que hoje em dia, eu sei que isso é muito forte, mas hoje em dia, para muitos que acompanham notícias pelo mundo, já se tornou normal esse tipo de morte, de decapitação, porque hoje em dia o mundo ele tá dessa forma, ele está cruel dessa forma, pessoas se matando, pessoas tirando a sua própria vida. E eu fiquei imaginando, aleluia, a dor de Ezequiel de ter perdido o seu pai decapitado na frente de muitos por esse rei chamado Joaquim, o rei da Babilônia. E Ezequiel, aleluia, ele tinha um plano. Ele tinha um espelho dentro da sua casa, que era o seu pai. Ele tinha essa vontade de seguir os passos do seu pai. E Ezequiel, aleluia, eu creio que era para ele ser morto também. Só que a palavra de Deus fala, como nós acabamos de ler aqui no verso 3 do livro de Ezequiel, capítulo 1, que ao invés, aleluia, de um rei matar Ezequiel, o rei da Babilônia, aleluia, matar esse jovem, ele resolve prender Ezequiel. Um jovem, aleluia, que sonhava em querer se tornar aquilo que o seu pai era, acaba sendo preso, acaba, aleluia, se tornando um escravo. Um jovem que tinha tudo pela frente, tinha sonhos, projetos, mas só que ao decorrer da sua caminhada, ao decorrer, aleluia, do processo, acontece isso. O rei da Babilônia resolve querer invadir para tomar o reinado, mata o seu pai, mata algum da sua linhagem, da sua descendência. E Ezequiel também era para ser morto naquele mesmo dia. Só que o rei, aleluia, resolveu poupar a vida dele porque ele sabia ler, ele sabia escrever, ele tinha conhecimento naquele tempo. E ele resolve prender Ezequiel para ser escravo. E eu sei, aleluia, que existem pessoas aqui, aleluia, que tem sonhos também, que tem projetos também, e que almejam, aleluia, ter um ministério de excelência. E eu sei, aleluia, que Satanás, ele muitas das vezes ele tenta parar o teu sonho, ele tenta parar, aleluia, aquilo que você busca, aquilo que você percebe, aquilo que você almeja. Assim como o rei da Babilônia, ele
pecados. É por isso, aleluia, que hoje essa mensagem está sendo pregada nessa noite. Porque eu sei, aleluia, que neste ano de 2023 foi um ano profetizado, foi um ano na qual tem um tema, o tempo de avançar. E muitos, aleluia, eu já falei isso, mas muitos, quando foi lançado esse tema, quando foi profetizado essa palavra sobre as nossas vidas, a partir do momento quando foi lançado, Satanás ele tentou parar muitos e ele tem conseguido, infelizmente. Muitos, aleluia, pararam no meio do caminho, mas eu quero crer em nome de Jesus que enquanto eu estiver de pé, você estiver de pé orando, aleluia, intercedendo, aleluia, por essa nação, eu creio que Satanás ele não vai prevalecer sobre as nossas vidas. Eu creio em nome de Jesus. E a Bíblia, aleluia, ela vai dizer que Ezequiel ele passa 5 anos trabalhando como escravo. 5 anos, aleluia, trabalhando para o rei da Babilônia. Aqui diz: no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim. Foram 5 anos. A Bíblia vai dizer, aleluia, que para Ezequiel se tornar um sacerdote, ele tinha que completar 18 anos. E quando ele foi preso, ele tinha 17. E ele passou 5 anos preso. 5 anos, aleluia, sofrendo, sendo escravo, sendo oprimido pelo rei da Babilônia. E eu sei, aleluia, que Satanás ele trabalha dessa forma. Ele tenta, aleluia, oprimir. Ele tenta, aleluia, desviar o homem de Deus, a mulher de Deus. E Ezequiel ele passou 5 anos, não foi 5 dias, não foi, aleluia, 5 meses, foram 5 anos de luta, foram 5 anos de sofrimento, sendo humilhado, sendo escravo pelo rei da Babilônia, trabalhando como um jumento, fazendo um trabalho de escravo. E eu fiquei imaginando, aleluia, a dor desse homem de querer pensar em desistir. Eu não sei se você, no lugar de Ezequiel, iria conseguir suportar esse sofrimento, aleluia, de ser um escravo, aleluia, pelo rei da Babilônia, sendo escravizado durante 5 anos. E Ezequiel, aleluia, ele suportou tudo isso, aleluia, na sua vida. A palavra de Deus fala que Ezequiel ele conseguiu suportar toda a opressão, tudo aquilo, aleluia, que ele passou durante esses 5 anos, ele conseguiu suportar, devido à sua criação quando ele era criança. Justamente como eu acabei de falar, seguindo o exemplo do seu pai. É por isso, aleluia, que eu e você que é pai, você que é mãe, aleluia, tem que ser exemplo dentro da sua casa. Porque existem pessoas, existem crianças, aleluia, que está te olhando, está olhando as minhas atitudes, as suas atitudes, aleluia, e pode ter certeza, aleluia, que futuramente as suas atitudes, tudo aquilo que você faz diante dos olhos, aleluia, daqueles que estão dentro da sua casa, que estão te observando, ela vai refletir na vida, aleluia, do seu filho quando crescer. E não foi diferente, aleluia, na vida de Ezequiel. Tudo aquilo, aleluia, que ele via o seu pai fazendo na sua casa, todo gesto, aleluia, que Ezequiel ele via o seu pai fazendo, refletiu na vida dele. Foi por isso que ele conseguiu suportar. Foi por isso que ele conseguiu suportar esses 5 anos, aleluia, de sofrimento. Porque ele via, aleluia, que existia um Deus na vida do pai dele, aleluia. E ele sabia que Deus também estava na vida dele. Você tem que ser exemplo, aleluia, para os seus que estão dentro da sua casa. Entenda, aleluia, que as suas atitudes, aquilo que você faz, aleluia, diante das pessoas que estão dentro do seu lar, diante, aleluia, dos seus filhos, aleluia, vai refletir futuramente, aleluia, na vida, aleluia, dos seus, na vida dos seus descendentes. Aleluia. E Ezequiel, aleluia, ele consegue suportar tudo isso na sua vida durante esses 5 anos de sofrimento, sendo escravo do rei da Babilônia, porque ele tinha consciência, aleluia, que ele não seria o seu fim, porque Deus estava com ele. É Deus, aleluia, que nos sustenta. Eu tenho certeza, aleluia, que se ele não tivesse o seu pai como um exemplo dentro da sua casa, eu tenho certeza que durante esses 5 anos, aleluia, a história de Ezequiel ele poderia
sei que é difícil, aleluia, nós lutarmos, batalhar. Mas se essa luta que você está enfrentando, aleluia, se você está passando, é porque Deus ele quer te fazer um vitorioso, aleluia, para a honra e glória do nome dele. E eu lendo a história, aleluia, de Ezequiel, eu fiquei imaginando ele naquele lugar, pensando como ele sairia daquele lugar. Eu fiquei imaginando ele ali trabalhando, sendo escravo, refletindo e pensando, eu tinha tudo para ser um sacerdote. Eu tinha tudo, aleluia, para seguir o exemplo do meu pai. Perdi meu pai, perdi meus descendentes, e hoje eu sou um escravo. Só que Ezequiel, aleluia, eu fiquei imaginando ele pensando dessa forma, mas ao mesmo tempo ele criando coragem, criando vigor e tendo a esperança, aleluia, que muitos hoje não têm mais essa esperança em suas vidas, aleluia, de querer reverter um cenário na sua vida quando está passando por algo difícil, quando está passando por alguma dificuldade. É por isso, aleluia, que hoje a igreja do Senhor ela tem que se levantar para repreender, aleluia, da vida dessa juventude, esse espírito, aleluia, de depressão, de suicídio que tem assolado muitas vidas. Muitas vidas hoje não têm mais a esperança por algum motivo que aconteceu na sua caminhada, na sua trajetória, sendo cristão ou não. Muitas pessoas desistem da sua própria vida, aleluia, por algo que aconteceu e param no meio do caminho, pensam em tirar a sua própria vida. E essa esperança, aleluia, que Ezequiel tinha, que Ezequiel teve durante esses 5 anos, eu pedi para mim também, porque eu tenho certeza que não foi fácil para ele. Não foi fácil para Ezequiel suportar tudo isso, toda essa humilhação que ele passou, aleluia, durante esses 5 anos de humilhação, sendo escravo, sendo oprimido por esse rei da Babilônia. E que se você nessa noite está passando por isso, se o diabo está tentando te oprimir, se você está passando, aleluia, por algo na sua vida que já faz anos, 1 ano, 2 anos, que essa mesma esperança, aleluia, que Ezequiel ele tinha sobre a vida dele, de que um dia ele iria vencer, de que um dia ele iria suportar, eu quero profetizar sobre a tua vida também nessa noite, aleluia, que você vai passar, que você vai superar, que você vai vencer, e que você vai poder contar o seu testemunho, aleluia, diante de muitos que não acreditam, aleluia, essa fase que você está enfrentando, essa dificuldade que você está passando, aleluia, você vai vencer em nome de Jesus, você vai vencer em nome de Jesus. E eu creio, aleluia, que Ezequiel, tudo isso que ele vivenciou, tudo isso que ele passou durante a sua vida, durante a sua trajetória, foi Deus que sustentou ele, deu força para ele lutar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. 5 anos depois, a Bíblia vai dizer que Ezequiel estava à beira do rio Quebar. Foram 5 anos de silêncio. Já pensou, irmão? 5 anos de silêncio, sem ninguém falar com ele, sem Deus se comunicar com ele através de nada. 5 anos de sofrimento, 5 anos de angústia. E muitas das vezes a gente está passando por uma peleja, muitas das vezes a gente está passando por uma dificuldade grande, a gente dobra o nosso joelho, vai orar, e a gente começa a orar, passa 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, e a gente pensa, aleluia, que Deus ele não está nos ouvindo, e a gente já pensa em querer desistir. Imagine, aleluia, se nós passássemos por isso durante 5 anos sem Deus falar conosco. E hoje, aleluia, nós temos o privilégio de dobrar nossos joelhos, de vir para este lugar, aleluia, adorar e chamar a atenção de Deus e Ele nos responder através da sua palavra, através do homem de Deus, através de uma mulher de Deus, aleluia, através do seu escolhido, dos seus profetas, aleluia. Foram 5 anos de silêncio, mas Ele não desistiu. E eu quero te dizer essa noite, talvez, aleluia, você está nessa peleja durante anos, durante meses, aleluia.
sua vida hoje, aleluia. Em nome de Jesus eu creio. E Ezequiel, aleluia, ele sabia, e ele tinha passado, ele estava passando durante esses 5 anos, só ele sabia, só Deus e ele sabia essa aflição, essa angústia que ele estava passando. E só Deus sabe o que hoje em dia você tem enfrentado quando você sai por aquela porta. Só Deus sabe, aleluia, como é que está a sua vida espiritual, como é que está, aleluia, o seu casamento, a sua família, dentro do seu lar, até dentro do seu emprego, aleluia, ali junto com os seus colaboradores. Só Deus sabe, aleluia, quando você atravessa aquela porta, essa luta que você está enfrentando. E só Deus e Ezequiel sabia o que ele tinha passado durante esses 5 anos. 5 anos, aleluia, de escravidão, sendo oprimido. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando ele estava na beira do rio Quebar, quando ele vai se ajeitar, quando ele vai olhar para cima, Ezequiel, ele olha para cima e a palavra vai dizer que lá estava Deus. Foram 5 anos, depois de 5 anos ele trabalhando ali, ele na beira do rio Quebar, creio eu que quando ele foi se abaixar para pegar, não sei, um balde de água ou algo do tipo, quando ele vai se levantar e ele se ajeita, ele olha para cima, Deus estava lá. Eu tenho certeza que ele não esperava, aleluia, que isso iria acontecer, mas eu tenho certeza que uma hora ou outra ele tinha esperança de que Deus ia falar com ele de alguma forma, e é dessa forma, aleluia, que Deus faz, quando você menos esperar, aleluia, essa peleja que você está enfrentando na sua vida, passou-se anos, passou-se meses, aleluia, mas quando você menos esperar, aleluia, Deus, ele vai falar com você, Deus, ele vai entregar a resposta que você tanto busca, aleluia, Deus, ele vai te surpreender, talvez esse ano, talvez esse mês, eu não sei quando, mas Deus, ele vai te surpreender daquilo que você mais busca, daquilo que você mais almeja e que você mais ora, aleluia, Deus, ele vai te dar a resposta daquilo que você precisa. Deus, ele vai te responder e ele vai falar com você daquilo que você busca. E eu sei que tudo acontece conforme o tempo determinado por Deus. O livro de Eclesiastes capítulo 3 diz isso, que há tempo, aleluia, para tudo. E eu tenho certeza que o tempo, aleluia, quem controla é o Senhor. É Ele que controla o tempo em nossas vidas. É Ele, aleluia, que é o dono de tudo, do ouro e da prata. E é Ele que determina, aleluia, o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer na minha e na sua vida. E Ezequiel, ele olha para cima e lá estava Deus. E eu fiquei imaginando esse momento, Ezequiel olhando para cima, enquanto ele estava ali junto com outros escravos, enquanto ele estava ali na beira do rio Quebar, e os escravos estavam ali com ele. E eu fiquei imaginando aquele povo que era um escravo junto com ele, olhando para ele e imaginando falando que esse cara está doido, esse homem está doido, o que ele está olhando para cima aí? Bora voltar a trabalhar que agora ele endoidou. Ele está olhando para cima e eu fiquei imaginando aqueles escravos olhando para ele e pensando a respeito dele sobre isso, achando que ele estava louco, porque aquilo que Ezequiel estava vendo, as pessoas, aleluia, que estavam junto de Ezequiel, observe comigo, as pessoas que estavam junto ao lado dele, Ezequiel estava vendo, aleluia, e aquelas pessoas que estavam junto ao lado dele, aleluia, não podiam enxergar aquilo que ele estava vendo. Você não está entendendo, não? Eu já quero te dizer nessa noite, aleluia, que muitas das vezes a visão que Deus ele te dá, a pessoa que está do seu lado, aleluia, a pessoa, aleluia, que está à sua frente, muitas das vezes não vão entender, vão achar que você é louco, aleluia, mas não liga não se importa não, aleluia, porque a visão, aleluia, é Deus que te dá, a visão, aleluia, é o privilégio de Deus na
você está tendo uma visão privilegiada, aleluia, assim como Ezequiel teve essa visão. E muitas pessoas, aleluia, que estavam ao seu lado duvidaram dele, chamando ele de louco, achando que ele estava ficando louco, e simplesmente voltaram a fazer o seu serviço. A visão privilegiada, aleluia, que Ezequiel tinha, essa mesma visão que Deus ele quer derramar sobre a sua vida, uma visão, aleluia, aprofundada, uma visão profunda, aleluia, sobre a palavra de Deus na sua vida, sobre Deus, aleluia, de profetizar, de louvar, de pregar sobre a sua vida. É essa visão, aleluia, que Deus ele quer derramar sobre a sua vida nessa noite. Ainda, aleluia, que as pessoas elas vão duvidar de você, mas o que importa, aleluia, é que é da parte de Deus sobre a sua vida. E essas mesmas pessoas, aleluia, que um dia chegou a duvidar daquilo que Deus ele vai te entregar, vão poder contemplar aquela visão que Deus ele vai entregar na sua vida, se assim você quer. E a palavra, aleluia, de Deus fala que quem estava lá tendo essa visão era Ezequiel. E os escravos, aleluia, eles não entendiam isso. E eles subiram e Ezequiel permanecia naquele lugar. Então permaneça, aleluia. Permaneça, aleluia, orando. Permaneça, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Ainda, aleluia, que as pessoas elas venham olhar para você e venham falar que nada mudou na sua vida, que a sua vida, aleluia, não está sendo uma vida, aleluia, próspera. Seja em qualquer área da sua vida, na sua área espiritual, na sua área financeira. Não para, aleluia, não deixe que as pessoas elas vão frustrar aquilo que Deus ele tem para te entregar. Tem muita gente, aleluia, que não entende os planos de Deus em nossas vidas e ele vem e tenta querer jogar palavras, querer lançar palavras. Há tanto tempo, homem de Deus, mulher de Deus, tu está na presença de Deus e nada acontece. Até hoje, aleluia, tu continua do mesmo jeito. Até hoje tu não conseguiu conquistar nada. Deixa falar, deixa continuar falando, aleluia, porque Deus, aleluia, ele vai entregar no tempo certo, na hora certa, a bênção dele sobre a tua vida. Eu tenho certeza, aleluia, que naquele momento muitos poderiam ter questionado Ezequiel, larga de mão disso, para de olhar aí para cima, você está ficando louco, bora, vou trabalhar, o rei da Babilônia ele vai vir aqui, ele vai te punir. Mas Ezequiel ele não ligou, porque ele sabia, ele entendia aquilo que estava diante dos seus olhos, e ele sabia que era Deus que estava falando com ele, e é Deus, aleluia, que está falando com você nessa noite. Não pare, aleluia, de buscar, não pare, aleluia, de adorar, não pare, aleluia, de fazer aquilo, aleluia, que agrada o coração de Deus. Ainda, aleluia, que as pessoas elas vão dizer para você que não vai dar certo, que nada vai prosperar, que nada vai mudar, aleluia. É Deus que te diz nessa noite, no meu tempo, aleluia, eu vou te entregar a bênção sobre a sua vida. É no tempo de Deus, aleluia. E Ezequiel, a palavra de Deus vai dizer que ele via uma roda girando de fogo, e ele via, aleluia, outra roda que girava arrodeada de fogo. Essa era a visão que Ezequiel estava tendo naquele momento. Imagine comigo, aleluia, essa visão, uma visão sobrenatural, uma visão, aleluia, que para muitos pode até mesmo desacreditar, mas essa era a visão que Ezequiel estava tendo naquele momento. E após isso, aleluia, Ezequiel ele via ali os querubins, e no meio, aleluia, daquela visão saiu uma voz dizendo, aleluia, uma voz, aleluia, dizendo para Ezequiel: filho do homem, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Essa era a voz, aleluia, que saiu dali daquela visão que Ezequiel estava tendo naquele momento. Era o próprio Deus, aleluia, que estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, aleluia, é hoje que eu vou reverter esse cenário na tua vida. Muitos, aleluia, que estão ao seu redor não vão acreditar, aleluia, da onde foi que eu vou te tirar, da onde que eu vou te colocar. Você está no cativeiro, você passou durante esses 5 anos, eu não falei contigo, mas hoje chegou o teu momento, Ezequiel. Põe-te de pé, que eu falarei contigo. Homem de Deus, mulher de Deus, o tempo de Deus ele vai chegar na tua vida, te coloca na posição, te coloca na brecha, aleluia. Põe-te de pé, porque Deus ele quer falar contigo, aleluia. Seja no teu quarto, seja no teu trabalho, te coloca na posição, porque Deus ele há de falar contigo no tempo certo, na hora certa. Se assim você crê, aleluia, glorifique e exalte o nome dele nessa noite, aleluia. Foi no tempo de Deus,
Deus, Ele te conhece pelo seu nome, aleluia. Deus, Ele te escolheu, Deus, Ele te chamou para essa grande obra, aleluia. E eu sei que a grande obra do Senhor, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu creio, aleluia, que cada um que está aqui foi chamado para fazer parte dessa grande obra, aleluia, que hoje foi levantada diante deste lugar, diante deste templo, aleluia. Deus, Ele quer te usar, homem de Deus, mulher de Deus, jovem. Deus, Ele quer te usar através de sonhos, através de profecias, aleluia. Você foi chamado para essa grande obra, porque Deus, Ele te chama pelo teu nome nessa noite. Deus, Ele te escolheu, e Deus é quem te capacita nessa noite para fazer a vontade dEle. Deus, aleluia, Ele não fecha os seus olhos. Deus, Ele está sempre atento, aleluia, contemplando os bens e os ruins. Deus, Ele sempre está atento, olhando para mim e para você, aleluia, contemplando tudo aquilo, aleluia, que eu e você estamos fazendo ou deixando de fazer na obra dEle. A Bíblia diz, aleluia, que Deus, Ele fala para Ezequiel: põe-te de pé, que falarei contigo. Só que se eu e você analisarmos a história, como eu acabei de falar, ele estava à beira do rio Quebar, e ele, quando ele foi se levantar, quando ele olha para cima, ele tem essa visão. Ou seja, se você analisar o texto e observar com sabedoria, aleluia, você vai ver que Ezequiel, ele já estava de pé. Mas mesmo assim, Deus, Ele fala: Ezequiel, põe-te de pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel, aleluia, ele já estava de pé. Mas porque Deus ainda assim fala para Ezequiel se colocar de pé? Porque Deus, aleluia, não estava olhando para a sua aparência. Deus não estava olhando, aleluia, para o homem. Deus estava olhando, aleluia, para o centro, aleluia, aquilo que estava no seu coração. Então eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que Deus, Ele não olha para a minha aparência. Deus, Ele não olha para a sua aparência, para as suas vestes, como você está. Deus, Ele se importa com aquilo que está aqui dentro, aleluia, dentro do seu coração, como é que está, aleluia, aqui dentro, aleluia, de você. É para aí que Deus, Ele olha, aleluia. Ezequiel estava de pé, e ele pede, aleluia, para que ele venha se colocar de pé. Ele não estava olhando para a sua aparência, ele não estava olhando para o homem, ele estava olhando aqui para dentro. E hoje, nessa noite, Deus, Ele olha para dentro, para o seu interior, aqui onde, o que tem aqui dentro de você. Deus, Ele está olhando, aleluia, para mim e para você nesse momento. Não é para a sua aparência. Não importa, aleluia, se você não sabe falar, se você não sabe ministrar, se você é tímido. Deus, Ele te quer desse mesmo jeito, aleluia, para te usar, para você ser usado na presença dEle, para você, aleluia, ser transformado e transformar vidas lá fora. É dessa forma que você está. Não importa, aleluia, se você não sabe ministrar, se você não sabe falar palavras bonitas, como muitas pessoas dizem aqui, porque Deus, Ele se importa, aleluia, com aquilo que está dentro de você. E Deus, Ele te capacita nessa noite, aleluia. Deus, Ele te capacita nessa noite para anunciar o Evangelho dEle, para anunciar, aleluia, as boas novas dEle. Ezequiel, aleluia, ele teve que ser forte no meio daquela geração toda. Ezequiel, ele teve que ser forte, ele teve que estar firme ali no meio daquele povo durante 5 anos, aleluia, para que o nome, aleluia, do seu pai viesse ser honrado. Então seja forte, aleluia, seja forte, aleluia, em tempo difícil, seja forte nessa peleja que você está enfrentando, aleluia. Não desiste, não para, aleluia, porque no tempo certo Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele vai derramar, aleluia, a bênção, aleluia, sem medida na tua vida. No tempo certo, aleluia, nesse momento, aleluia, de aflição que você está passando, Ezequiel teve que ser forte no meio daquela geração, mas no tempo certo Deus, Ele honrou a vida deste profeta. E o mesmo Deus, aleluia, que operou um milagre na vida de Ezequiel, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite para operar sobre a tua vida também. Deus, nessa noite, aleluia, Ele te levanta. Deus, nessa noite, aleluia, Ele te levanta, aleluia, para honrar no meio de muitos, aleluia, que achavam que você estava derrotado, aleluia, que achavam, aleluia, que